Uma exumação de corpos inédita no Brasil acaba de reescrever um pedaço da nossa história. Uma equipe da Universidade de São Paulo examinou secretamente os corpos do imperador Pedro I e das duas mulheres dele 200 anos depois. Ossos cercados por medalhas valiosas. Um esqueleto vestido de ouro. E uma múmia. Tudo guardado há anos no subsolo da cidade de São Paulo. Durante 3 noites, eles foram retirados do subterrâneo numa operação secreta. Só os envolvidos sabiam quem estava dentro daqueles caixões. A equipe trabalhava somente algumas horas na madrugada para desvendar os mistérios que envolviam os 3 cadáveres. Quase um ano depois, veio a revelação do segredo. Um homem e 2 mulheres, nada menos do que a família imperial brasileira. Os restos mortais de Dona Leopoldina foram trazidos do Rio de Janeiro em 1954. Já os de Dom Pedro I, que morreu em Portugal, chegaram aqui em São Paulo em 1972, depois de percorrer todas as capitais brasileiras. E por último, chegou Dona Amélia em 1982. Dom Pedro I e as suas 2 mulheres estão em 3 urnas funerárias numa cripta aqui no Monumento à Independência. Descemos ao subterrâneo. Quem nos acompanha é a idealizadora dessa mega operação, a historiadora e arqueóloga Valdirene Ambio. Ela revela os motivos pessoais que deram origem à pesquisa, a admiração pela família imperial e o medo das chuvas e enchentes na região do monumento na zona sul de São Paulo. A vontade, a intenção também maior sempre houve desde a minha infância, porque eu sou aqui, né, do bairro do Ipiranga, e eu sempre via os problemas que o local enfrentava, principalmente de umidade, e temia os efeitos que essa umidade poderia causar, seja aos remanescentes humanos, seja aos artefatos que poderiam estar com eles. Valdirene tinha razão em estar preocupada. A gente pode observar claramente as infiltrações que existem aqui nas paredes. A cripta está logo do lado de lá e essa aqui é a parede. Então, tem um problema de infiltração gravíssimo aqui. Imaginem, num local onde estão os restos mortais de 3 pessoas importantíssimas para a história do Brasil. Acredite-se agora que com a repercussão tão grande desse caso, alguém vai tomar uma providência para melhorar as condições desse local. Mas a infiltração é visível e até o odor, o cheiro de mofo, o cheiro de local úmido a gente pode sentir nesse local. Foram 3 anos em busca de autorização dos descendentes da família real, só para abrir os caixões. Quando Valdirene recebeu o sim, foi preciso armar um esquema de guerra. A equipe teria apenas uma noite com cada um deles. Nada podia dar errado. A primeira tarefa, abrir o caixão. A sensação foi incrível, foi uma emoção grande, talvez parecida com a de um fã que encontra o ídolo. Quando os restos mortais de Dona Amélia surgiram, uma descoberta inacreditável. Era uma múmia. Os traços do rosto estavam preservados e as mãos esqueléticas cruzadas. Dom Bertrand de Orleans e Bragança, tetra-neto de Dom Pedro I, tem uma possível explicação. No testamento dela, ela dizia que não queria ser embalsamada. Mas, quando ela faleceu, para ganhar tempo até o momento do enterro, sobretudo na Europa, ela faleceu na Europa, se esperam alguns dias para o enterro, foi pôs cânforas, naftalinas e outros produtos para manter o corpo de alguns dias mais. E talvez por isso que o corpo dela está praticamente intacto. O desafio seguinte, levar os corpos até o Hospital das Clínicas para serem analisados.
O trajeto de 23 quilômetros foi escolhido a dedo. Precisava ser plano para evitar solavancos e curvas acentuadas. Um equipamento com laser monitorava a movimentação dos veículos. A velocidade era baixa. Os corpos precisavam continuar intactos. Eu acho que se houve momentos que eu suei frio, com certeza foram esses, né? Inclusive o 30 km por hora eu estava ao lado do motorista, eu ficava o tempo todo regulando isso, né? Um cortejo fúnebre, um veículo sem identificação, muito esforço para não levantar suspeitas. Os cadáveres têm quase 200 anos. Aqui no Serviço de Verificação de Óbitos da capital da USP são feitas todo ano 13 mil autópsias. E os restos mortais da família imperial primeiro vieram para cá e depois, por este túnel que liga os prédios da Faculdade de Medicina da USP ao Hospital das Clínicas, por aqui os corpos, os restos mortais foram levados para o Instituto de Radiologia. No hospital, cada um dos membros da monarquia foi registrado como mais um paciente comum, com direito à ficha clínica e tudo mais. Já a ficha histórica está nos livros. O português Dom Pedro I governou o Brasil a partir de 1822, quando proclamou a independência do país. Foram 9 anos de reinado. Oficialmente, casou 2 vezes com as mulheres encontradas ao lado dele, na cripta em São Paulo, Leopoldina e Amélia. Hora de revelar os segredos. Um a um, os corpos são colocados no equipamento de tomografia computadorizada. Os restos mortais ainda estão dentro do caixão para evitar danos. Em instantes, surgem na tela do computador imagens impressionantes. Esse é o crânio de Dona Leopoldina. Durante o exame na primeira imperatriz, a máquina registrou algo que muitos estudiosos não esperavam. Quando eu olhei e vi que era possível enxergar, identificamos as vestes dela, aquilo foi um momento emocionante. Na tela, é possível ver as linhas do bordado que cobria o vestido. O traje era o mesmo retratado nessa pintura em que ela aparece ao lado de Dom Pedro. Outra descoberta do exame pode mudar as aulas de história. Fica desmentida uma versão histórica falsa de que Dona Leopoldina ter falecido em consequência de uma agressão de Dom Pedro. E que ela teria levado um pontapé, teria rolado as carnes baixo, quebrado, etc. E com isso teria tido um aborto. Nessa queda ela teria tido uma fratura de fêmur, né? E uma informação importante é que nenhum dos ossos da Dona Leopoldina apresentava qualquer sinal de fratura. Essa imagem computadorizada mostra a Dona Amélia. O corpo passou por uma espécie de processo de mumificação. Está bem preservado. Os trajes negros mostram que a imperatriz não abandonou o luto até o fim da vida. Foram 42 anos de solidão. Por fim, o esqueleto de Dom Pedro. Os especialistas temiam que só houvesse poeira no caixão do imperador. Antes dessa mega operação, existia o rumor de que ele teria sido cremado. Que nada! Com o exame da ossada, os médicos conseguiram detectar até as marcas deixadas pelo amor aos cavalos. Ele sofreu um trauma grave. São várias costelas quebradas, isso significa que a energia do impacto foi alta. Surge uma nova dificuldade. O caixão, um deles teve que ser reconstruído. Chegou a vez do seu Jacir entrar em ação. E em 2 dias, o novo caixão de Dom Pedro I estava pronto. Com tanto lugar por aí, caiu na minha mão.
caiu na sua mão. O senhor se sente orgulhoso por isso? Você no fim, você acaba sentindo um pouco de orgulho de fazer um negócio desse. Esse papel... Pela importância que é o homem, né? Para seu Jacir, a única lembrança que restou é o pedido da encomenda. Uma cópia do caixão original e algumas anotações aqui atrás, comprimento e tal. Esse papel aqui, o senhor me disse que o senhor vai guardar de lembrança. Para sempre. Deixa eu botar aqui então. Vai guardar. Já a pesquisa foi totalmente registrada. Walter foi o responsável pelas imagens. Ele também cuidou da limpeza e da catalogação dos objetos encontrados nos túmulos. Durante 7 meses, nós pudemos desenvolver 870 horas de filmagem no local, lá dentro da cripta, né? E esse material todo agora está documentado e vai posteriormente para um documentário, né? No começo de fevereiro, a Inglaterra também anunciou uma descoberta histórica. A ossada do rei Ricardo III foi encontrada debaixo de um estacionamento. Com isso, os especialistas conseguiram reproduzir o rosto do monarca, que sempre foi visto como um rei cruel. Com a ajuda da tecnologia, eis que surgiu uma fisionomia mais simpática do que se imaginava. Será que dá para fazer o mesmo com Dom Pedro I e as imperatrizes? Os pesquisadores dizem que sim, e não é só isso. A partir da anatomia, das medidas, existem técnicas que, a partir dessas medidas, permitem estabelecer a eventual fisionomia e a voz desses personagens. Um trabalho tão avançado que pode ser capaz de reproduzir um momento histórico com perfeição. O grito independência ou morte, ele faz parte do, digamos, do imaginário, né? Será que é possível a gente reconstruir esse grito do ponto de vista digital, como ele soava na época? E no Brasil, existe gente capaz para fazer isso. Os caixões foram devolvidos à cripta. Agora, Dom Pedro e as 2 imperatrizes podem descansar sem segredos.